pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de mais nada, eu gostaria de estar me apresentando. Eu sou o professor Pedro Soares, sou formado em Ciências Biológicas Modalidade Médica, antiga denominação do curso de Biomedicina. Me formei pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, aí eu fiz mestrado e doutorado em Microbiologia lá na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A nossa palestra ela é intitulada SARS-CoV-2 e Covid-19, um panorama geral sobre o vírus, sua ação no organismo humano e a doença por ele causada. E aí, antes da gente partir propriamente para a palestra, queria deixar claro aqui que um panorama geral pelo seguinte: com o volume imenso de informações que vem saindo todos os dias sobre esse novo vírus, sobre esse novo coronavírus, no caso, sobre essa doença por ele causada, a Covid-19, seria impossível juntar tudo e colocar aqui para a gente estar conversando. E mesmo que eu fizesse isso, daqui a algumas horas ou daqui a um dia eu estaria desatualizado. Então a ideia é nós falarmos aí algumas informações relevantes, darmos aí um panorama mesmo geral, né, em tudo que vem acontecendo no atual cenário. E como introdução, na verdade, eu vou colocar para vocês só como nós vamos estar dividindo essa palestra. E vamos dividir em 3 momentos. Primeiro, uma geral sobre vírus, falar sobre alguns conceitos, algumas coisas importantes. Um segundo momento, onde nós vamos falar sobre coronavírus, porém de uma forma também genérica. E um terceiro momento, onde nós vamos falar sobre, aí sim, o SARS-CoV-2, mais especificamente, e a Covid-19. No entanto, e até para não ficar muito repetitivo, alguns aspectos do SARS-CoV-2 eu já vou pontuar na parte de coronavírus geral e algumas definições, alguns aspectos aí de coronavírus em geral, eu posso aí estar falando também do terceiro tópico, como eu disse, para a gente não ficar repetitivo e para não ficar muito extenso. Então, no nosso primeiro momento, nós vamos dar um panorama geral em vírus, que, de acordo com microbiologia de Brock, são elementos genéticos que conseguem se replicar apenas no interior de uma célula viva, denominada célula hospedeira. Ou seja, um vírus ele necessita estar dentro de uma célula hospedeira para que ele possa se multiplicar. Daí os vírus serem conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios. Contudo, apesar de eles terem essa dependência de uma célula hospedeira, essa dependência não se estende no que diz respeito a material genético, uma vez que vírus possuem sim seu próprio material genético. Nesse primeiro esquema que eu separei aqui para nós vermos, nós temos aí um vírion, que é uma partícula viral completa e infecciosa, e nós podemos ver que uma partícula viral ela é dotada de ácido nucleico, que pode ser, na maioria das vezes, DNA ou RNA, porém sabemos que existem exceções de vírus que possuem os dois. Então, a partícula é formada basicamente por ácido nucleico e um capsídeo, que é proteico, cujas unidades são chamadas de capsômeros. Então, temos aí material genético, ácido nucleico e proteínas. Essa junção ácido nucleico mais capsídeo proteico nós chamamos de nucleocapsídeo. Contudo, diversos vírus, incluindo aí muitos vírus que infectam animais, incluindo nós seres humanos, externamente ao capsídeo nós encontramos um envelope, e esse envelope é lipoproteico. Inclusive, muitas das vezes ele é um pedaço da membrana, um pedaço de membrana celular da célula que esse vírus estava infectando. E nesse envelope lipoproteico nós podemos encontrar embebidas aí uma série de proteínas, glicoproteínas, que tem aí importância para o ciclo também de replicação viral, para a infecção viral, por exemplo, né? A partir do momento que muitas vezes essas proteínas, glicoproteínas, elas servem para ajudar aí a partícula viral a se ligar à célula que ela vai infectar. E aqui chama atenção para um pequeno detalhe, pessoal. O capsídeo, ele é proteico, proteína. O envelope é que é lipoproteico. E em relação, pessoal, aos genomas virais, nós vamos enquadrar aí os vírus através da classificação de Baltimore, onde nós temos aí 7 classes
E essas classes, elas se baseiam no material genético do vírus, no tipo de material genético que o vírus possui e a relação desse material genético com o RNA mensageiro. De forma mais simplificada é o seguinte, eu tenho que conhecer qual é o material genético desse vírus e o que esse vírus precisa fazer para chegar até o RNA mensageiro, que aí vai traduzir as proteínas virais. Então vamos lá. Na classe 1 nós temos os vírus de DNA fita dupla, que fazem aí o processo normal, como nós estamos acostumados a ver. DNA fita dupla transcreve aí para RNA mensageiro direto, que vai traduzir em proteínas. Na classe 2 nós temos vírus de DNA fita simples, que primeiro ocorre aí a transcrição da fita negativa, que é um intermediário de DNA fita dupla, para aí ocorrer a transcrição em RNA mensageiro. Na classe 3, nós temos vírus de RNA fita dupla, onde ocorre a transcrição de fita negativa para depois ocorrer a transcrição em RNA mensageiro. E aqui um detalhe, por convenção, em virologia, o RNA mensageiro ele é positivo. Na classe 4, nós temos vírus de RNA fita dupla, que nós chamamos de senso ou polaridade positiva. E aqui na classe 4 é onde nós encontramos os coronavírus. Ou seja, todos os coronavírus, incluindo o SARS-CoV 2, estão na classe 4, vírus de RNA fita simples, senso ou polaridade positiva, na qual o RNA viral que adentra a célula hospedeira já atua direto como RNA mensageiro. Na classe 5, nós temos aí vírus de RNA fita simples, senso negativo, que primeiro ocorre uma transcrição dessa fita negativa para aí formar o RNA mensageiro. Na classe 6, nós temos aí os famosos retrovírus, tal qual o HIV, muito famoso, que são aqueles que fazem o processo de transcrição reversa, ou seja, eles formam DNA a partir de uma molécula de RNA, e isso se dá com o auxílio da enzima chamada transcriptase reversa. E por fim, na classe 7, que está junto aqui com a 1, pois são também vírus de DNA fita dupla, porém, na classe 7 nós temos vírus de DNA fita dupla que precisam de um intermediário de RNA para sua replicação e também utilizam uma transcriptase reversa. Então estão aí as 7 classes aí da classificação de Baltimore. Separei aqui alguns exemplos de vírus não envelopados e envelopados, de DNA e de RNA, de fita simples e de fita dupla. E aqui eu gostaria de frisar que diversos dos vírus que causam doenças em nós são vírus de RNA fita simples, como por exemplo os coronavírus, a arenavírus. Dentro dos ortomixovírus nós temos aí o influenza, como o influenza H1N1. Então, diversos dos vírus que nos causam doenças estão enquadrados como vírus envelopados de RNA fita simples. Além disso, nós temos também algumas enzimas virais que são importantes, como por exemplo, alguns bacteriófagos possuem uma enzima similar à lisozima, que promove aí, que faz com que hajam pequenos orifícios, termina a produção de pequenos orifícios no peptídeo glicano de bactérias, o que ajuda a infecção. O vírus influenza, que tem aí hemaglutininas e neuraminidases. Nós escutamos aí muito falar, por exemplo, influenza A H1N1. Mas o que significa o H? O que significa o N? Então, aí está H de hemaglutinina e N de neuraminidase. As hemaglutininas e as neuraminidases, ambas se ligam ao ácido ciálico na superfície das células. Porém, as hemaglutininas auxiliam no processo de infecção, ao passo que as neuraminidases auxiliam no processo de liberação da partícula viral. Temos também aí algumas RNA replicases que atuam como polimerases aí na síntese de RNA viral, além dos retrovírus, como eu já falei anteriormente, que possuem a transcriptase reversa. Em relação à replicação viral, vou dar aqui um panorama bem genérico de como ocorre a replicação de um vírus, que começa com a ligação ou adsorção do vírus à
célula hospedeira. Posteriormente, nós temos a penetração, aqui no caso somente do ácido nucleico viral, estamos usando aí um modelo de bacteriófago. Uma vez no interior da célula, o vírus ele vai tomar conta da maquinaria da célula, ele vai se apoderar da maquinaria da célula para que haja a produção de moléculas de ácido nucleico viral e de proteínas virais. Feito isto, ocorre aí a montagem de partículas virais, e a posterior lise da célula, liberando essas partículas virais completas que podem aí infectar outras células, reiniciando o ciclo. Porém, como eu falei com vocês, isso daqui é uma visão de um ciclo de replicação de um bacteriófago, um vírus que infecta a bactéria. No caso de vírus que infectam animais, como nós humanos, em geral, a partícula viral ela penetra por inteiro na célula, pessoal. Pois bem, passado esse primeiro momento, onde nós falamos de uma forma breve e demos alguns conceitos, falamos sobre alguns aspectos importantes de vírus, passamos agora ao segundo momento, onde nós vamos falar de coronavírus de uma forma geral. E como não poderia deixar de ser, vamos começar aí com um histórico. E antes de começar, eu já deixo aqui uma informação, porque eu vejo muita gente comentando que coronavírus é novo. Não, não é. Coronavírus em humanos é novo. Não, não é. Esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, como eu já falei, ele sim é novo. Mas coronavírus e coronavírus infectando humanos não tem nada de novo. Como vocês podem ver aqui, o primeiro coronavírus foi descoberto em 1937, que foi o IBV, da bronquite infecciosa em galinhas. Entre 46 e 51, mais dois foram descobertos, o MHV, hepatite em camundongos, e o TGEV, da gastroenterite transmissível em porcos. Na década de 60 do século XX, nos anos aí de 60 do século XX, foi isolado o primeiro coronavírus humano, B814, e na mesma época a estirpe protótipo 229E. Analisando a morfologia do IBV, do B814 e do 229E, concluiu-se que eles possuíam uma morfologia idêntica. Posteriormente, foi descrito aí outro coronavírus, OC43, e observaram que esses vírus, de uma forma geral, eles possuíam espículas de superfície que muito lembravam uma coroa. Eu, particularmente, não acho que lembra assim uma coroa, não acho que pareça muito, mas aí é só uma opinião minha, enfim. Porém, o fato deles terem essas espículas aí que supostamente lembram uma coroa, deu o nome a eles de coronavírus, Corona significa aí coroa. Em 2002, uma nova doença que teve início na China, a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, causada por um coronavírus, o SARS-coronavírus ou SARS-CoV-1, ganhou aí proporções pandêmicas, atingindo 29 países em 5 continentes, levando a cerca aí de 900 óbitos até em torno de agosto de 2003. E essa doença aí, como eu disse, começou na China e foi se espalhando, ganhando proporções aí de pandemia. E essa nova doença, na ocasião, a SARS, fez com que vários grupos de pesquisa voltassem suas atenções e estudassem mais coronavírus. Tanto que, depois disso, mais 3 coronavírus humanos foram descritos NL63, HKU1 e o MERS coronavírus. E aí, esse MERS coronavírus foi o responsável aí pela síndrome respiratória do Oriente Médio em 2012. E por fim, no final de 2019, no finalzinho do ano passado, foi isolado aí o SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19, que atingiu aí proporções pandêmicas um tempo depois. Em relação à classificação, os coronavírus são enquadrados na ordem Nidoviralis,
que possui 3 famílias, entre elas a família Coronaviridae. Essa família, por sua vez, a Coronaviridae, ela é dividida em 2 subfamílias. Torovirinae, dentro dela, dessa Torovirinae, nós temos apenas um vírus do gênero Torovírus, capaz de infectar humanos, e a outra subfamília, a Coronavirinae, é dividida em 4 gêneros: alfa coronavírus, beta coronavírus, gama coronavírus e delta coronavírus. Os coronavírus dos gêneros gama e delta, até então não se sabe de algum representante que infecte humanos. Já nos gêneros alfa e beta, nós temos aí os diversos representantes conhecidos que infectam seres humanos, incluindo o SARS-coronavírus e o SARS-coronavírus 2, ambos aí beta-coronavírus. Algumas características da partícula viral do coronavírus, pessoal, são vírus aí envelopados, o envelope é formado aí durante o brotamento, são vírus de RNA fita simples, senso ou polaridade positivo, e esse genoma ele é não segmentado, e eles são aí os maiores vírus de RNA, são os maiores genomas de RNA que nós conhecemos. Então, coronavírus, maiores vírus de RNA, possuem os maiores genomas de RNA dentre os vírus de RNA conhecidos. Além disso, pessoal, coronavírus é conhecido por normalmente causar resfriado em seres humanos. Nós temos aí os diversos coronavírus que causam resfriado em seres humanos, sendo inclusive a segunda maior causa desses resfriados na nossa espécie, perdendo apenas aí para rinovírus humano. Contudo, 3 desses coronavírus são capazes de causar infecções mais graves, não se atendo às regiões superiores do trato respiratório, como também infectando as regiões mais do trato inferior, podendo causar injúria aí nos tecidos pulmonares. São eles o SARS-coronavírus, o MERS-coronavírus e o SARS-coronavírus 2. São esses 3 aí que causam doenças mais graves. Em relação à partícula viral de coronavírus, nós vemos aqui algumas proteínas estruturais que são bem importantes, como, por exemplo, a proteína S, ou spike, que eu diria que essa daí é a mais importante, porque é ela quem se liga ao receptor na célula, é ela que medeia aí a fusão da partícula viral com a célula hospedeira, e, inclusive, ela também, durante a saída da partícula viral da célula hospedeira, ela pode promover uma fusão célula a célula, fazendo a célula infectada se fundir com uma célula não infectada, fazendo com que esse vírus, digamos assim, pule de uma célula para outra, e isso é muito interessante para o vírus se nós pensarmos aí que pulando diretamente de uma célula para outra irá dificultar o reconhecimento dele pelo sistema imune. Temos também aí a proteína N, que é uma proteína transmembrana, tá? Essa proteína, ela determina o sítio de brotamento e ela participa aí também da montagem da partícula viral. Contudo, quem vai desencadear a montagem da partícula viral é a proteína E, que é uma proteína associada ao envelope e também já foi descrita aí como sendo aí um canal iônico, pessoal. Temos aí também a proteína N, que é a proteína do nucleocapsídeo, que fica associada ao material genético viral, e ela é a única proteína do nucleocapsídeo. E aqui eu faço um parênteses, pessoal. Ter apenas uma proteína no capsídeo não é algo anormal para vírus. Por que isso? Vírus tem genoma pequeno se comparado a outros genomas. Então, apesar de coronavírus possuir o maior genoma dentre os vírus de RNA, né, o maior genoma de RNA dentre os vírus de RNA, ainda assim é um genoma pequeno se comparado a outros genomas, e isso limita a quantidade de proteínas aí que possam vir a ser produzidas, traduzidas. Logo, a proteína N aí é a única proteína do capsídeo de coronavírus. Além disso, nós temos também aqui a proteína HE, hemaglutinina esterase, e essa hemaglutinina esterase também forma espículas na membrana,
menores do que as da proteína spike, e ela está associada com aumento da virulência, podendo influenciar aí na adsorção, na inserção e até mesmo na liberação. Essa HE, hemaglutinina esterase, ela se encontra presente somente em alguns beta-coronavírus, incluindo o SARS-coronavírus 2, ou seja, o SARS-coronavírus 2 é um dos beta-coronavírus que possui essa hemaglutinina esterase. Então, pessoal, passado a esse geral, dado esse panorama geral sobre coronavírus, vamos passar agora aí a falar mais especificamente do SARS-coronavírus 2. Começando pela origem dele. Muito se falou mais, mas ainda hoje se fala da questão dele ter se originado em laboratório e tudo mais. Então eu separei esse estudo aqui para falar para vocês que ele evidencia que a origem do SARS-coronavírus 2 haveria de ser fruto aí de mutações e seleção natural, seja antes da passagem para o ser humano, seja depois da passagem de um animal para ser humano. Além disso, comparando o SARS-coronavírus 2 com todos os coronavírus já usados em laboratório, não se achou evidências de que ele tenha sido criado a partir de qualquer modelo de coronavírus anteriormente utilizado, o que aí é um indício forte de que ele realmente não tenha tido origem laboratorial, mas sim em animais. Olhando para a partícula do SARS-coronavírus 2, nós vemos aqui que ele possui todas aquelas proteínas que nós discutimos anteriormente, spike, hemaglutinina esterase e por aí vai. Agora, falando em SARS-coronavírus 2, como é que se dá a replicação? E aí esse modelo de replicação é um modelo que obviamente serve para o SARS-coronavírus 2, mas é um modelo geral para coronavírus, para a replicação de coronavírus. Então, o coronavírus ele se liga à célula hospedeira, toda a partícula viral entra, é liberado o RNA viral, que apesar de ser de senso positivo, somente uma parte desse genoma, as regiões ORF do genoma, é que são traduzidas diretamente. No mais, ocorre a síntese de fitas negativas, que aí sim vão dar origem a fitas de senso positivo, que vão determinar a transcrição de proteínas virais. A transcrição dessas proteínas virais, elas ocorrem parte no próprio citoplasma, como por exemplo da proteína N, além de cópias de RNA viral, e outras proteínas, elas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e são enviadas para um intermediário entre o retículo rugoso e o complexo de Golgi chamado ERGIC. Aqui ocorre uma fusão do que está sendo formado no citoplasma com as proteínas que estão aqui nesse ERGIC, nesse intermediário, e após aí a partícula viral ela estar completa, ela é lançada na superfície da célula através de vesículas de secreção e é colocada para fora por exocitose. Eventualmente, o estresse causado pela presença do vírus pode fazer com que ocorra não a liberação por exocitose, mas a lise dessa célula hospedeira. Uma vez liberada a partícula viral, ela pode infectar uma nova célula, reiniciando o ciclo. E para reiniciar o ciclo, essa partícula viral ela vai ter que se ligar a uma nova célula. E aí, quem é esse receptor na célula hospedeira a qual o SARS-coronavírus 2 se liga? É a ECA2, enzima conversora de angiotensina 2, ou também ACE2, no caso se a sigla estiver em inglês. A proteína spike é quem se liga à enzima conversora de angiotensina. E aqui, pessoal, eu friso o seguinte, essa proteína spike, aquela proteína S, ela possui dois domínios, S1 e S2. S1 é quem se liga ao receptor na célula, no caso a ECA2, e o domínio S2 é quem medeia a fusão da partícula viral com
a célula hospedeira. E aí, pessoal, tanto para o SARS-CoV-2 como para o SARS-CoV-2, o receptor é o mesmo, é a enzima conversora de angiotensina 2. Contudo, separei esse estudo aqui da Nature, que mostra que o domínio de ligação ao receptor do SARS-CoV-2 sofreu algumas alterações, ele possui algumas alterações, se comparado ao do SARS-CoV, que fazem com que a ligação dele com a enzima conversora de angiotensina 2 seja mais compacta. Vejam aqui no esquema, SARS-CoV-2 e SARS-CoV-1. Vejam que a ligação, a interação do SARS-CoV-2, da spike de SARS-CoV-2, ela é mais compacta do que a ligação do SARS-CoV-1, o que faz da interação do SARS-CoV-2 com a célula mais forte, uma interação mais ávida. Em relação à patogênese, nós sabemos que coronavírus, o SARS-CoV-2, ele se multiplica em células epiteliais do sistema respiratório, incluindo da região inferior, das regiões mais inferiores do sistema respiratório, também do trato gastrointestinal, entre outros. Esses coronavírus, eles podem ser resistentes a proteases, como por exemplo do sistema digestório. E aí vocês podem estar me perguntando, por quê? As proteínas, pelo menos algumas das proteínas do coronavírus, desse coronavírus, elas são altamente glicosiladas. E esse elevado grau de glicosilação dificulta a ação dessas proteases. Além disso, como eu já comentei com vocês, o SARS-CoV-2, juntamente com o SARS-CoV e com o MERS-coronavírus, é um dos 3 coronavírus que causam doenças aí mais graves. E, em geral, a doença ela tende a ser mais grave quanto maior for a idade do indivíduo. Nesse trabalho aqui, foi demonstrado que a patogênese viral ela chega a aumentar 270 vezes em alguns indivíduos, onde foi demonstrado que os coronavírus isolados, os SARS-CoV-2 isolados, apresentavam algumas mutações, ou seja, algumas mutações presentes em alguns indivíduos infectados, nos coronavírus desses indivíduos infectados, eram capazes de aumentar a patogenicidade em até 270 vezes. Como nós podemos ver aqui, tá? Esse gráfico ele mostra, no trabalho ele explica, que é o inverso multiplicativo da carga viral. Resumindo, quanto mais para baixo vier, maior é a carga viral. E veja, se comparado com um controle, todos esses pacientes apresentam um aumento muito significativo da carga viral. E separando um por um, nós podemos ver isso aqui de forma mais clara. Inclusive, percebam que entre 8 e 24 horas, independente de qual nós peguemos, esse aumento da carga viral, ele é muito drástico, ele é muito acentuado. Então, pessoal, agora nós vamos passar aí a falar mais especificamente da doença causada por esse SARS-CoV-2, que é a Covid-19. Aqui eu faço uma observação. Até hoje eu ainda vejo muita gente chamando o vírus de Covid-19. Não é. O nome do vírus é SARS-CoV-2. A doença causada pelo SARS-CoV-2 é a Covid-19. COVID de coronavírus, né? COVID de coronavírus, D de disease, que é doença em inglês, e 19 por ele ter sido aí, pelo vírus causador dela, né? Ou pela doença ter sido aí descoberta no final de 2019. Então, SARS-CoV-2, nome do vírus. Covid-19, nome da doença. E, para começar, um breve histórico da doença. Isso tudo começou lá na China, em Wuhan, em 31 de 12 de 2019, quando a Comissão de Saúde de Wuhan notificou 27 casos de pneumonia com origem desconhecida.
Contudo, todos esses 27 casos eles tinham uma relação. Todas as pessoas acometidas frequentaram um determinado mercado em Wuhan e esse mercado ele vendia animais como morcegos e alguns outros vivos ou abatidos frescos. No início, a contenção ela foi bem difícil, até porque não se sabia ainda o que se estava vendo, não se sabia com o que se estava lidando. Em 30/1, a OMS declara surto e em 11/3/2020, a Organização Mundial da Saúde declara que a Covid-19 é uma pandemia. E aí, pessoal, essa foto aí do mercado, né? Do mercado lá de Wuhan, onde supostamente tudo começou. E aí, esse novo vírus, esse novo coronavírus, ele foi batizado inicialmente de nCoV 2019 ou 2019 nCoV, também chamado de coronavírus de Wuhan, porém, posteriormente, a OMS rebatizou esse vírus para SARS-CoV 2, primeiro, para relacionar ele com a sintomatologia associada à doença, e segundo, também, para não deixar o nome do vírus, né, ligado a uma determinada região, uma determinada localidade. E como já falei com vocês, a origem mais provável, muito mais provável, é em animais. A origem muito mais provável para esse coronavírus, o SARS-CoV-2, é em animais. Observa nessa tabela aqui que nós temos a possibilidade da transmissão via algum intermediário para o ser humano, como no caso do SARS-CoV 2, o coronavírus ter passado para os pangolins e depois para o homem, mas pode haver também aí a transmissão direta do morcego para o homem, tendo em vista que esse coronavírus de morcego demonstra ter alguma afinidade pela enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, humana. Então, pode ter sido por um intermediário, pangolim, por exemplo, como pode ter passado diretamente para o morcego. E aí entra aquela questão, né? O vírus está lá se replicando, sofre mutação, é selecionado, ou então ele passa para o humano e no humano ele sofre alguma mutação favorável é selecionada, e aí se dá essa transmissão animal-homem. Contudo, por mais que provavelmente tenha começado assim, a transmissão ela também se dá pessoa para pessoa. E essa transmissão ela pode ocorrer, por exemplo, através de aerossóis, né, gotículas no ar, pode ser de forma fecal oral, através de fômites, que são superfícies inanimadas, saliva e urina. E essa diversidade se dá pela presença de ECA2 em diversas partes do corpo, como vocês podem ver aqui, né? Inclusive, recentemente saiu um estudo que a autópsia de pacientes que vieram a óbito por Covid-19 demonstraram a presença de vírus aí, por exemplo, nos testículos ou então nos rins. Então, diversas regiões do corpo, em diversos locais do corpo, nós encontramos o receptor a qual o SARS-CoV 2 se liga, que é a enzima conversora de angiotensina 2. E aí, além de todos esses aqui, também já mostraram aí a presença desse receptor em células do sistema nervoso, em células do tecido nervoso, no caso neurônios, e também células da glia. Então aí podemos ter complicações neurológicas, uma vez que células neuronais e células da glia apresentando ECA2 podem ser infectadas pelo SARS-CoV 2. Além disso, pessoal, nós temos que ter cuidado também com aquela frase que muita gente falou ou fala de que o vírus ele não se propaga bem ou ele não se propaga em locais mais quentes e tudo mais, etc, etc. Eu acho que só o número de casos que nós temos no Brasil já fala por si só, né? Então, apesar desse vírus ele ser mais estável, ele ser bem estável em temperaturas baixas, ele tolera sim temperaturas maiores até certo ponto, como evidenciou esse estudo. Além disso, esse estudo, juntamente com outros 2 estudos, demonstraram aí o tempo de viabilidade do SARS-CoV 2 em diferentes superfícies e em aerossóis.
Percebam, pessoal, olhando essa tabela, que em aerossóis o vírus ele permanece viável por cerca de 3 horas. Porém, em algumas superfícies, ele pode chegar a ficar viável por até 9 dias. Então veja, viável no ar, 3 horas. Viável em superfícies, 3 dias, 5 dias, talvez até 9 dias. E aí reside a importância tão grande de lavar tão bem as mãos com água e sabão, uso do álcool em gel. Se tiver que sair na rua assim que chegar, tira logo toda a roupa e vai tomar um banho. Por quê? Porque o vírus ele fica viável por muito mais tempo em diversas superfícies do que no próprio ar. E aí, uma vez que a pessoa tenha sido aí contaminada, dá-se o período de incubação. Coloquei essa tabela aqui para nós compararmos o período de incubação do SARS-CoV-2 com outros coronavírus e com alguns ortomixovírus, como o influenza H1N1, que causou aquela pandemia em 2009. Percebam que, em geral, o período de incubação do SARS-CoV-2 ele é mais longo, 2 até 14 dias, sendo que tem relatos aí de 19, 24 e 27 dias. Além disso, existem dois outros complicadores. Primeiro, pode ocorrer a transmissão assintomática. Veja, nós já temos um período de incubação que tende a ser mais longo se comparado com outros coronavírus ou com influenza. E ainda temos a possibilidade da transmissão assintomática. Então, isso com certeza contribui aí para uma maior infecção, né? Para o vírus se espalhar de forma aí mais rápida. Além disso, nós temos que considerar também um parâmetro que é o número reprodutivo básico. O que vem a ser isso? É a quantidade de pessoas que um infectado, em média, vai contaminar. Para o coronavírus, esse número reprodutivo básico é aproximadamente 3. E o que isso significa? Significa que, em média, uma pessoa infectada vai contaminar 3. Além disso, existem raros casos de pessoas que são denominadas super spreaders, que são os super espalhadores, né? Tem relatos de caso aí de uma única pessoa que contaminou centenas, mas isso aí é uma minoria. No entanto, número reprodutivo básico igual a 3, então cada uma pessoa em média contamina 3. Se nós compararmos com o número reprodutivo básico do influenza H1N1, vocês vão ver que esse número para o influenza A é aproximadamente igual a 1. Ou seja, o SARS-CoV-2, por exemplo, ele é em torno de 3 vezes mais infeccioso, né, mais infectivo do que o influenza. E aí, pessoal, passado o período de incubação, nós temos aí o início dos sintomas, que são bem variados, alguns inclusive bem comuns, como febre durante o curso da doença, apesar de no início da doença muitos casos não apresentam, mas a febre é um sintoma muito comum, tosse, escarro, dispneia, dor de garganta e congestão nasal, né? Sintomas aí muito relacionados ao sistema respiratório. Além disso, outros sintomas como dor muscular, dor nos ossos, calafrios, dores de cabeça e também sintomas relacionados ao trato gastrointestinal, uma vez que é até comum para vários coronavírus infectarem o nosso trato gastrointestinal. Então aí temos aí vômito, diarreia, né? E em relação a dados epidemiológicos, nós vemos aqui que em 3/6/2020, a Organização Mundial da Saúde demonstrava no Brasil, por exemplo, esse número de casos e de mortes. E aqui separei para vocês outros dados para fazer um comparativo da Johns Hopkins University. Vejam, em 26/4, em 26 de abril, nós tínhamos esse total de casos e no top 5 nós sequer encontrávamos o nosso Brasil. Pulando para o dia 3 de junho, não só nós encontramos um número muito maior de casos, como encontramos o Brasil dentro dos países com maior número de casos e ocupando a segunda posição, né? Então, pessoal, isso reforça cada vez mais
o cuidado que nós temos que ter, o cuidado com as medidas de isolamento, o respeito às medidas de isolamento, né? Temos que nos prevenir bastante, até porque, primeiro, não adianta tratar só como uma gripezinha ou um resfriadinho, porque não é. Olha a situação que nós estamos vivenciando. E outra, a maioria dos casos é branda. Concordo, a grande maioria dos casos é branda. Porém, percebam o seguinte, quanto maior o número de casos, maior o número de casos graves. Quanto maior o número de casos graves, maior o número de óbitos. Estamos falando de vidas, né, pessoal? Então, tem-se que respeitar, sim, as medidas de isolamento e se prevenir o máximo possível. Em relação à mortalidade, pegando o gancho que eu falei ali atrás, muito contribui para o aumento da taxa de mortalidade algumas comorbidades, alguns fatores de risco, né? Como problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão, asma, entre outros, como doença renal crônica, enfermidades no sangue, né? Imunossupressão, imunodepressão em virtude do tratamento de alguma doença como lúpus, ou pelo tratamento de câncer, e até mesmo a obesidade já foi relatada aí como sendo um fator de risco. Porém, apesar dessas comorbidades, desses fatores de risco, sim ocasionarem aumento da mortalidade, nós já vivenciamos aí diversas situações em que pessoas fora de todo e qualquer grupo de risco tiveram a forma mais grave da doença e vieram a óbito. Então, não só quem está no grupo de risco, como qualquer pessoa tem que tomar muito cuidado. E aí, em relação ao Brasil, pessoal, falando agora mais especificamente do Brasil, nós tivemos o nosso primeiro caso confirmado no dia 26 de 2 de 2020. Detesto teorias da conspiração. Porém, curiosamente, esse primeiro caso confirmado foi confirmado na quarta-feira de cinzas, logo que passou o carnaval. E aí o número de casos foi aumentando. No dia 9/3 nós já tínhamos transmissão local. Quando foi decretada a pandemia, tínhamos 52 casos. Regulamentação dos critérios de isolamento social em 13/3, porém, em 16/3, mesmo já com essa regulamentação dos critérios, tínhamos 234 casos confirmados, porém, nenhum óbito. No entanto, no dia seguinte, 17/3, tivemos a primeira morte por Covid-19 no Brasil. Daí para frente, não só o número de casos, como o número de mortes foi aumentando e como vocês podem ver, em cada uma dessas datas, vai aumentando consideravelmente. Tanto que eu deixei sublinhado aqui, dia 30/4 de 2020, onde nós passamos a China em número de casos. No dia 3/5 já éramos mais de 101 mil brasileiros infectados e esse número continuou crescendo. No dia 18/5 nós assumimos a terceira posição no que diz respeito ao número de casos. No dia 19/5, pela primeira vez, lamentavelmente, tivemos mais de 1.000 óbitos em 24 horas e isso se repetiu, lamentavelmente, de novo em outras ocasiões. E no dia 22/5 nós atingimos o patamar de segundo país com maior número de casos. No dia 2/6 de 2020, nós tínhamos aí 555.383 casos confirmados e 31.199 mortes por Covid-19. E aqui, infelizmente, eu digo a vocês que, quando vocês estiverem assistindo essa palestra, lamentavelmente, esses números já serão aí bem maiores. E além disso tudo, apesar desse enorme número de casos, é quase certo que esses valores eles sejam subestimados. Primeiro por conta de subnotificação, né? No Brasil mesmo, por exemplo, né, já que já estamos falando do Brasil, é recomendado que a pessoa procure uma unidade de saúde só quando ela tem algum sintoma mais grave, como aí a falta de ar. Então, imaginem quantas pessoas com a forma mais branda da doença não estão entrando na contabilidade. Além disso, há a questão do diagnóstico, né?
Nós temos ainda hoje um número pequeno de testes, sendo feito em relação ao que deveria ser, e além disso há também a demora na entrega de alguns testes. Então, a subnotificação aliada à questão do diagnóstico fazem com que, muito provavelmente, esses números que nós tenhamos sejam aí subestimados. E por falar em diagnóstico, no dia 12 de 1 de 2020, a China libera a sequência de material genético desse novo coronavírus, o que foi muito importante para estabelecerem aí estratégias para o diagnóstico. E como é que é feito o diagnóstico? Principalmente aí por RT-PCR, né? Detecção de RNA viral. Contudo, essa técnica ela tem uma sensibilidade que chega aí até 80%, ou seja, nós temos aí um número razoável de pessoas podendo testar falso negativo. Tanto é que a pessoa testou, deu negativo, ou independente do resultado, se repete o teste, é recomendável que se repita o teste. Esse trabalho aqui, ele fala também de tomografia da região peitoral para diagnóstico. E esse método, ele é muito mais sensível, chega aí na casa dos 97%, se eu não me engano. Então, por que não faz em larga escala? Primeiro, o ônus econômico, muito caro. E segundo, a possibilidade de contaminação do tomógrafo. Além disso, temos aí também os testes por sorologia, que detectam aí anticorpos específicos contra o vírus, né? Que dá para saber se a pessoa está contaminada ou se a pessoa já esteve em algum momento anterior contaminada. Contudo, o que realmente é feito em grande escala, que ainda assim fica devendo no número de testes, é o PCR. E em relação ao tratamento, temos que ter em mente de forma muito clara que não existe um tratamento específico para a Covid-19. Basicamente, ocorre aquela tentativa de combater os sintomas, né? Casos mais graves precisam aí de oxigênio suplementar, tem que colocar a pessoa lá no respirador e tudo mais. Porém, uma série de medicamentos aí, uma série de opções para terapia, para o tratamento vem sendo testado. Por exemplo, combinação de inibidores como lopinavir e ritonavir com interferon alfa ou ribavirina, ribavirina utilizada para o tratamento de hepatite C, tá? E a combinação de drogas, ela é um viés muito interessante, já vem sendo usada há muito tempo para diversas doenças, como por exemplo a tuberculose, até mesmo para a leishmaniose se usa esse viés, e ele visa a você, combinando duas drogas, você diminuir a questão de efeitos colaterais, custo do tratamento, tempo do tratamento, dificulta emergir resistência, emergir em cepas resistentes. Então é um viés bem interessante, ele vem sendo testado aí. Temos também o uso do plasma convalescente para tratar pessoas em estado crítico. Isso daí consiste em você pegar um paciente que já foi curado, você pega o plasma desse paciente e coloca num paciente aí em estado crítico. Então, por mais que ainda se esteja em estudo, ainda se estejam monitorando de fato a eficácia dessa técnica e tudo mais, quando você tem um paciente que já não tem muito mais o que se fazer, é válido essa tentativa que já foi até feita aqui no Brasil em alguns casos. Temos também aí a cloroquina e a hidroxicloroquina, antimaláricos aí, que já demonstraram conseguir inibir alguns estágios de replicação viral. Nesse primeiro estudo aqui, como vocês podem ver, estudo in vitro, a cloroquina ela demonstrou inibir de forma dose dependente, tá, a replicação viral. Veja, quanto maior a dose de cloroquina, maior o percentual de inibição viral. Contudo, a hidroxicloroquina ela se mostrou com um potencial maior. Esse trabalho aqui que eu separei para vocês, ele comparou in vitro também o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina tanto para o tratamento como para o tratamento profilático. Ah, como assim? Tratamento. Infectou e tratou. Tratamento profilático. Primeiro deu o medicamento, colocou o medicamento e depois tentou infectar. E aí nós podemos perceber que tanto para o tratamento
Quanto para o tratamento profilático, a hidroxicloroquina ela apresenta melhores resultados no que diz respeito à inibição do SARS-CoV-2. Além disso, a hidroxicloroquina ela foi testada também em combinação com azitromicina, como nós podemos ver nesse gráfico aqui publicado nesse trabalho. Aqui nós temos o uso o controle, o uso das drogas isoladas, a hidroxicloroquina isolada, no caso, perdão, e aqui o uso da combinação entre hidroxicloroquina e azitromicina. Vejam que as duas drogas em combinação apresentam uma redução muito significativa se comparado ao controle e se comparado ao tratamento somente com a hidroxicloroquina. Contudo, um recente estudo foi publicado analisando os resultados em humanos, em 96 mil humanos, demonstrando que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina não só não reduziam a carga viral, como apresentavam um maior risco de arritmia, ou seja, usar cloroquina ou hidroxicloroquina, além de não reduzir a carga viral, aumentava as chances de arritmia cardíaca e aumentavam, consequentemente, o risco de morte. Contudo, provavelmente vocês devem saber disso, devem estar sabendo disso, 3 dos 4 autores do artigo, há alguns dias atrás, pediram para que esse artigo fosse despublicado, alegando terem inconsistências, nos dados obtidos. E aí, a Organização Mundial da Saúde, que já havia brecado os estudos com a cloroquina e a hidroxicloroquina, os testes com esses medicamentos, por conta muito desse estudo, acabou voltando atrás. E aí estão investigando aí o que houve, o que deixou de haver, mas fato é que era um baita de um estudo publicado numa baita de uma revista que acabou sendo despublicado porque 3 dos autores pediram a retirada da assinatura deles do paper, alegando inconsistência nos dados. Além disso, também foi testada a ivermectina, inclusive ela teve uma dose aprovada para ser utilizada na tentativa de tratar a Covid-19. A ivermectina é um antiparasitário, é um vermífugo, porém, um estudo mais recente do que esse primeiro, esse segundo aqui, demonstrou que a dose de ivermectina aprovada, ela sozinha, não é eficaz para o tratamento. Seria necessária uma dose muito maior. E aí, uma das tentativas que vem sendo feita é testar a ivermectina em combinação com outro medicamento. Inclusive, existem aí estudos in vitro da combinação da ivermectina com a hidroxicloroquina. E outros aí, medicamentos usados, outros viés de tratamento são inibidores de ECA2, bloqueadores de receptores de angiotensina, alguns antitérmicos, alguns também corticosteroides sistêmicos. Porém, apesar de todas essas tentativas e de toda essa gama de medicamentos, de drogas que vêm sendo testadas, nós não temos ainda um tratamento para a Covid-19. E além disso, é muito bom frisar que não só nós não temos um tratamento, como também ainda não podemos contar com uma vacina. Diversas vacinas vêm sendo estudadas, vêm sendo desenvolvidas, como nesse trabalho que mostra aí uma tabela com algumas vacinas que vêm sendo desenvolvidas. Esse outro trabalho aqui também mostra uma série de vacinas que estão em desenvolvimento, e aqui eu separei algumas delas que estão sendo desenvolvidas no Reino Unido e gostaria de frisar a que está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford. Por que eu gostaria de frisar essa? Primeiro, porque ela deverá ser uma vacina em dose única, aplicada em dose única. Segundo, brasileiros participarão dos testes dessa vacina. Serão aí cerca de 2.000 brasileiros da linha de frente, ou seja, profissionais da saúde que lidam com a Covid-19 no dia a dia, e esses 2.000 profissionais de saúde, desde que já não tenham tido a Covid-19 e que testem negativo, logicamente, irão participar aí do teste dessa vacina que está sendo desenvolvida lá na Universidade de Oxford. Porém, apesar de resultados iniciais promissores, nós temos que levar em consideração que não é fácil desenvolver uma vacina, leva tempo, leva dinheiro
E até mesmo essa vacina aí de Oxford, que promete, né, esse teste aí que os brasileiros vão participar levará em torno de 12 meses, ou seja, é algo que nós não vamos ter amanhã, ou depois, ou daqui a um mês, ou daqui a alguns meses, ainda vai levar algum tempo. Existe também vacina, tentativas de desenvolver vacinas totalmente brasileiras, mas nada também que será aplicada na população ainda esse ano. Ou seja, apesar de todos os viés de tratamento que vêm sendo testados, ainda não temos um tratamento. Apesar aí da busca por uma vacina, ainda não temos uma vacina e não vamos ter durante algum tempo ainda. Muito provavelmente para aplicar na população somente para o ano que vem. Então, nós temos realmente que estar atentos com a questão da prevenção. E aí é muito importante lavar as mãos com água e sabão e o uso do álcool em gel. E aí eu lembro vocês que vimos anteriormente que o SARS-CoV-2 ele fica viável por muito mais tempo em diversas superfícies do que no próprio ar. Então daí aquela importância. Chegar em casa, tomar logo um banho, estar sempre lavando bem as mãos. Se está na rua, evitar não tocar em muita coisa. E se tocar, não levar a mão aos olhos, não levar a mão à boca, ao nariz, nada do tipo, né? E outras também, como evitar contato com pessoas infectadas, não viajar para locais com casos. Isso aqui estava até um pouco, digamos, sem sentido, mas volta a ser um pouco mais pertinente, já que diversos locais, inclusive diversos locais do Brasil, estão flexibilizando as medidas de isolamento social. Se tiver sintomas, ficar em quarentena por pelo menos aí 2 semanas, de preferência com um banheiro isolado. Temos também aí o uso de máscaras, que no começo era recomendado tão somente para os profissionais de saúde, mas virou até mesmo uma obrigação. Em diversos lugares do Brasil aí você não só deve, como não só é recomendado, como você deve sim sair de máscara, né? Está sendo obrigatório o uso de máscara. Além disso, também devemos aí conter a transmissão comunitária e isso passa muito pelas medidas de isolamento social. E no que diz respeito às medidas de isolamento social, muito contribuiu o modelo do Imperial College da Inglaterra, que veio num momento, inclusive, muito pertinente, né? Por que eu disse isso? No início, o Reino Unido adotou uma postura de não fazer nada. Simplesmente deixa quem tiver que pegar, pegar, todo mundo vai pegar, vai se curar, a gente vai ter uma imunização em massa, acabou. Porém, nesse meio tempo, saiu esse modelo que mostrou que sem medidas de isolamento, literalmente o mundo inteiro ia pegar e nós poderíamos chegar aí a 40 milhões de mortes em 2020. Né? E esse modelo, ele compara para os países, né, como seria o cenário sem qualquer medida, com mitigação, que seria basicamente você pegar e isolar pessoas que estão doentes e isolar também aí os idosos, restringir mais o contato de idosos, isolar mais idosos e pessoas doentes ou pessoas com suspeita. Além disso, a supressão, que é você realmente, você de fato adotar medidas de isolamento social. E essa supressão ela pode ser precoce, quando a região ela apresenta 0,2 ou menos, né? 0,2 mortes para cada 100 mil habitantes por semana, e esse número se mantém. E a supressão tardia, onde nós temos 1,6 mortes para cada 100 mil habitantes por semana, e essa taxa também se mantém. Felizmente, nesse ponto, o que foi adotado aqui no Brasil foi uma supressão precoce. E em relação ao Brasil, os possíveis cenários seriam os seguintes: sem medidas, com esse tanto de brasileiros infectados, chegando a uma taxa de 88,3%, quase 90% de brasileiros infectados, com distanciamento social da população, distanciamento social e reforço do isolamento de idosos, supressão tardia e supressão precoce. Perceba que comparando sem adoção de medidas com a supressão precoce, que foi o que nós adotamos, nós temos aí uma estimativa de, ao invés de 88% da população, 5,3% da população contaminada, apesar de ainda ser um grande número de casos. Contudo,
esse modelo do Imperial College, ele é um modelo voltado para países ricos. Ele não leva em consideração que países como o Brasil possuem favelas. Ele não leva em conta que aqui no Brasil nós temos comunidades sem abastecimento de água ou então sem saneamento básico mínimo. Também tem a questão da subnotificação, que nós já conversamos, né? Seja pelas pessoas que às vezes com uma forma mais branda não procuram unidade de saúde, até porque a recomendação é só procurar quando tem um sintoma mais grave, como por exemplo falta de ar, além da questão do diagnóstico também, que nós já conversamos. E aí, mesmo num melhor cenário, infelizmente, devem faltar leitos e respiradores aqui. Não só devem, como nós estamos vivenciando aí alguns estados, algumas regiões do país, onde os sistemas de saúde eles já estão operando aí no limite e até mesmo um pouco acima do limite. Então isso reforça cada vez mais a necessidade de adotar e respeitar as medidas de isolamento social, porque elas podem salvar aí até cerca de 500 mil de vidas, 500 mil vidas, pessoal. E para que isso se concretize, ou para que nós possamos salvar até mais vidas, é muito importante achatar a curva, pessoal. E eu gosto de falar disso de uma forma bem simples, para que qualquer um possa entender. Nós temos esse gráfico aqui, número de casos em função do tempo. A linha pontilhada é o que o sistema de saúde comporta. Então, se você tem uma situação como essa aqui em azul, com um pico lá em cima, significa que você tem muitos casos num intervalo de tempo curto. E veja, o pico aqui, o número de casos, ele está muito acima do que o sistema de saúde comporta. Então, o que significa achatar essa curva? Significa você ter um número menor de casos num tempo maior. E ter um número de casos menor, né, você espalhar esse número de casos menor num tempo maior, fará com que todos os casos que precisem de hospitalização possam ser atendidos sem maiores problemas. Então, mais uma vez, reforço, é muito importante a gente respeitar as medidas de isolamento social e as medidas de prevenção, pessoal. Inclusive, para reforçar isso, saiu um estudo na Science que ele diz que esse estudo, né, ele relata sobre a possibilidade de nós termos isolamento social até 2022, de nós termos aí ondas de Covid-19 até 2024. E é um estudo da Science, não é um estudo de uma revista qualquer. Ah, então saiu esse estudo na Science, quer dizer que vai todo mundo ficar isolado até 2022, que vai ter Covid-19 até 2024? É claro que não. Mas, para que essas previsões não se concretizem, nós temos que nos prevenir, nós temos que adotar e respeitar as medidas de isolamento social e por aí vai. E além disso, pessoal, a informação, né? É o que eu costumo falar e eu acredito muito nisso. Informação também é uma forma de prevenção e não qualquer informação. Informação de qualidade, informação com embasamento, informação séria. Até porque nós estamos diante de um cenário onde, como se não bastasse todos os problemas causados pela doença em si, nós temos aí uma onda de fake news. Separei até algumas aqui para a gente discutir. Que chá imunológico, médicos tailandeses curam coronavírus em 48 horas, o vírus é fraco e não resiste ao calor, morrendo em temperaturas de 26 ou 27 graus Celsius. Quer dizer, se o vírus ele fica inativo a 26 graus Celsius, não era para ter aqui no Brasil, né? E isso sem contar que a nossa temperatura interna corporal é bem acima disso. Essa daqui, alimentos alcalinos como limão. Gente, pH 9,9 para o limão. pH 15,6, sendo que a escala de pH só vai até 14. Então, gente, informação é sim uma forma de prevenção. Inclusive é o que eu falo para muitos de meus alunos, no caso, alunos de ensino médio. Para que eu preciso estudar isso, né? Aluno de ensino superior que está na área não questiona muito isso, mas aluno de ensino médio, para que eu preciso estudar isso? Nunca vou trabalhar com isso na minha vida.
Pois bem, se você tem uma noção básica da química, se você tem uma noção básica da biologia, você jamais vai acreditar em uma notícia que coloca alguma coisa com pH acima de 14. Então, pessoal, informação é sim uma forma de prevenção. E para concluir, eu gostaria de comentar alguns tópicos aqui brevemente. O primeiro deles que o SARS coronavírus 2, ele provavelmente não surgiu em laboratório. Esse novo coronavírus, ele demonstra o quão importante é a ciência. Veja, nós temos aí uma série de grupos de pesquisa trabalhando de forma incansável, trabalhando de forma constante, seja para o desenvolvimento de medicamentos, seja para o desenvolvimento de formas de prevenção, enfim. Então, esse vírus ele evidencia o quão importante é a ciência e também essa pandemia de Covid-19 reforça demais a importância da vacinação, reforça demais como é importante a vacina. Nós estamos aí diante de uma doença, diante de um vírus que colocou um mundo inteiro de joelhos. E veja, nós estamos vivenciando uma situação de um mundo sem apenas uma vacina. Então imaginem vocês um mundo sem qualquer vacina. Então é muito importante a vacinação sim. E eu uso não só esse tópico da vacina, como o tópico anterior, para reforçar a importância não só da ciência, mas como de todo e qualquer profissional da saúde. Todos os profissionais da saúde que estão atuando aí na linha de frente ou que estão contribuindo de qualquer forma, estão sendo aí de suma importância para que a gente possa combater essa pandemia. E claro, não poderia deixar de falar, né, que temos que tomar aí uma série de medidas para que possamos conter o quanto antes o avanço dessa doença e para que essa situação aí ela venha a se estabilizar, ela venha a passar o mais rápido possível. Então, pessoal, queria deixar aqui o meu muito obrigado, primeiramente, à organização do Combraçal pelo convite. Me senti muito honrado, me senti muito feliz e satisfeito por esse convite que vocês me fizeram, então fica aqui a minha gratidão. Gostaria de agradecer também a todos que de alguma forma contribuíram, me ajudaram a fazer essa palestra, conversando, mandando artigo, mandando reportagem, enfim. Não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém. E também não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês que está aí assistindo nesse momento. Estou deixando aqui também, pessoal, as minhas redes sociais, né? Minha rede principal é o Instagram, @biouniverso1. Quem quiser vai lá, manda uma mensagem. Provavelmente quando você estiver assistindo isso, deve ter saído algum artigo novo bacana, vai lá, me manda, vamos conversar, vamos debater. Porque para mim, e eu tenho convicção disso, a ciência passa muito por isso. Debater ideias, discutir, conversar, trocar informações. E é isso. Mais uma vez, o meu muito obrigado e um forte abraço a todos.